Fala, abençoado, tudo bom? Queria compartilhar com você uma palavra e eu tenho pensado nisso, né, a respeito do motivo. O que a gente pode fazer tanto tempo dentro de casa? E aí eu lembrei de um texto em que a gente tem duas situações, em qual a gente está incluso nessas duas situações. Nós estamos incluídos na situação de quem está em casa, entre aspas, livre, tendo a liberdade, né, de fazer o que bem achar dentro de casa, mas também nós temos a situação de nós estamos incluídos na situação de pessoas que estão presas sem poder sair de casa, né? Na verdade, alguns estão necessitando de um milagre. E aí, como que a gente pode participar nesse momento desse vírus, dessa crise que a gente está vivendo? Como que nós, igreja, irmãos em Cristo, podemos participar, cooperar? Nós temos duas turmas. Uma turma que está em casa, né, reclusa, que está somente se cuidando, se preservando, né, obedecendo às autoridades. Mas nós temos uma outra parte também que está necessitando de um milagre. E aí, como essas duas partes, elas devem ou podem se comportar? Eu lembrei de um texto bíblico que está no livro de Atos, capítulo 12, tá ok? Do versículo 1 ao versículo 14, tá? Mas eu só vou ler o versículo 5, o versículo 12, 13 e 14. Porque o texto em si, ele fala de uma época de perseguição à igreja. Não é o nosso caso, nós não estamos sendo perseguidos, tá bom? Não é somente a igreja que, o templo que fechou, os shoppings fecharam, as lojas fecharam. Isso não é perseguição religiosa, tá? Se tem alguém pensando isso, tira isso da cabeça. Mas aqui no texto bíblico era um período de perseguição. O versículo 1 começa dizendo que o rei Herodes Agripa começou a perseguir algumas pessoas da igreja. E dentro dessas pessoas da igreja que Herodes começou a perseguir, um dos que ele conseguiu pegar foi Pedro. No versículo 5, a Bíblia diz assim: enquanto Pedro estava no cárcere, olha, note que Pedro estava preso no cárcere. Mas o versículo continua. Existia uma outra parte da igreja. Pedro era uma parte da igreja, mas existia outra parte da igreja. A Bíblia diz aqui: a igreja orava fervorosamente por ele, por Pedro. Então, Pedro, uma parte da igreja ficou presa, né? Outra parte da igreja fez o quê? Orava fervorosamente. Mas aí a gente pensa aqui, onde a igreja estava reunida? Orando, né? Aonde? Era no templo, era nas ruas, era em frente ao presídio, onde a igreja estava reunida. O texto continua, eu não vou ler todos os versículos para não ficar muito longo, tá? Mas no versículo 12, depois de um milagre, depois de Deus atender a oração dessa igreja que estava orando fervorosamente por Pedro, né? O Senhor envia um anjo ao presídio, onde Pedro estava preso, né? Uma segurança reforçada para que Pedro não fugisse. E aí Deus enviou anjos para tirar Pedro de dentro da prisão. Depois que Pedro, né, passou as portas da prisão e já estava em liberdade, o texto no versículo 12 diz assim: quando Pedro se deu por conta disso, foi à casa, foi aonde? Ao templo. Ele foi aonde? A casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam fazendo o quê? Estavam reunidos para orar, ou reunidos orando, ou eles estavam reunidos em oração. E aí Pedro bateu a porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente
que ao invés de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Meu irmão e minha irmã, baseado nesses versículos que a gente acabou de ler, a gente tem alguns ensinamentos, a gente tem algumas meditações a se fazer. A primeira meditação é que nós temos algumas pessoas que estão enfrentando, e alguns irmãos em Cristo, que estão enfrentando essa epidemia. E eles estão no campo de batalha. Nós que estamos em casa, nos preservando, cuidando da nossa saúde, nós temos que fazer o quê? Dentro de casa. É assistir filme? É jogar videogame? É ficar dormindo o dia todo? Não! A Bíblia diz que nós temos que orar. Orar fervorosamente pelos nossos irmãos. Orar fervorosamente por essas pessoas que estão trabalhando para que essa epidemia não venha se alastrar. Orar fervorosamente pelas autoridades para que tenham sabedoria para controlar essa situação. A outra situação, a outra meditação que a gente pode fazer é que a gente precisa clamar por milagres. Veja que a igreja estava orando fervorosamente por Pedro. Estava pedindo o quê? Estava pedindo para que Pedro fosse liberto. E isso, meu irmão, só por um milagre. Porque Pedro não estava preso somente por uma corrente. Pedro não estava preso somente por um soldado. Pedro estava preso, amarrado, acorrentado, algemado. Tinham seguranças com ele dentro da cela, na porta da cela e fora do presídio. Muita gente cuidando de uma pessoa. Que ameaça Pedro oferecia a esses homens? Um homem de Deus. Nós precisamos clamar por um milagre. E o milagre que nós precisamos nesse momento é para que essas pessoas que estão internadas na UTI por conta desse vírus, elas sejam curadas. O milagre que nós estamos precisando clamar nesse momento é para que os nossos governantes tenham sabedoria e autoridade dada por Deus, para que as empresas voltem a funcionar normalmente, para que milhões de pais de família não fiquem desempregados, empresas não venham falir. Nós precisamos clamar por um milagre para que a igreja seja uma igreja atuante, reverente, seja uma igreja obediente, seja uma igreja relevante nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos, irmãos, ocupar o nosso tempo dentro de casa, orando fervorosamente. A Bíblia diz para a gente orar em todo o tempo, orar com entendimento, orar com o Espírito. Você está lavando louça? Ore. Você está varrendo a casa? Ore. Você está assistindo televisão? Ore. Meu irmão, assista o horário político, assista os jornais. Tudo que está sendo transmitido pela mídia é um motivo de oração. Clame por isso. Não aceite as palavras contrárias ao nosso país, à nossa nação, à nossa população. Clame a Deus para que toda palavra contrária venha cair por terra em nome de Jesus. Clame a Deus para que toda briga política venha cair por terra em nome de Jesus. Clame a Deus para que Deus use a sua vida para socorrer o necessitado. Clame a Deus para que Deus te dê uma bênção financeira, para que você tenha recurso material para socorrer o necessitado. Para quem sabe você dá uma cesta básica para uma família que está precisando. Clame a Deus. Clame a Deus. Não é tempo de ficar assistindo, procurando filme e série no Netflix. Para nós, os cristãos. É tempo da gente buscar ao Senhor. É o tempo da gente ler a Bíblia. É tempo da gente rever a nossa forma de viver o Evangelho. É tempo de nós revermos o Evangelho que nós cremos. Vamos orar? Senhor Deus, nos dê, Senhor, um entendimento claro da Tua vontade para esse tempo. E nos ajude a entender
e ocupar o nosso espaço em todo esse tempo. Nos ajude, Senhor, a sermos colunas de oração, verdadeiros intercessores. Ó Deus, nos ajude a ser aqueles que ficam em casa orando fervorosamente ao Senhor, para que o milagre aconteça na vida dos Pedros que estão aí fora. Senhor, guarde os nossos funcionários, ó Pai, os nossos trabalhadores da saúde. Guarde a saúde desses homens e mulheres. Livra-os, ó Deus, da contaminação desse vírus. Guarda, Senhor, os policiais, guarda os políticos, as autoridades, que eles tenham sabedoria, Senhor, que eles tenham autoridade dada pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor desperte a tua igreja para estar orando, buscando a tua face. Em nome de Jesus, Pai. Tira dos nossos olhos as tuas mãos, Pai, e coloca os nossos olhos na tua face. Nos ajude a ver quem o Senhor é, para que a gente entenda o que o Senhor quer. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão, ó Deus, trabalhando nesse momento. Guarda-os, livra-os, em nome de Jesus. Ó Deus, vá de encontro aos moradores de rua, a população presidiária, carcerária. Ó Deus, livra esse povo, ó Pai, de uma epidemia, de uma lastração dessa epidemia. E guarda cada funcionário público que está trabalhando, os atendentes de padaria, de mercado, de farmácia. Guarda, Senhor, os meus colegas de trabalho do porto, em nome de Jesus. Que a mão do Senhor esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa família. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos ao Senhor. Guarde a nossa nação. Sara a nossa terra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Tire o tempo que você está em casa para buscar o Senhor. Em todo tempo busque ao Senhor.